Olá, estou fazendo uma gravação para o nosso projeto Livro ao Vivo. Meu nome é Neide Zamboni e eu vou compartilhar essa leitura com vocês. O tema de hoje é: dá para sofrer menos? Eu vou ler para vocês. Sofrência. Até a palavra é nova e o computador chama a atenção sublinhando-a de vermelho. Parece que ela foi inventada há bem pouco tempo, aliada a determinado gênero de música popular que enaltece as dores de amores. Dores de amores. Começamos a nossa lista de paradoxos. Se estamos falando de amor, nunca deveríamos usar como rima a palavra dor. Amor que é amor não dói. Não foi feito para doer. Foi feito para ser amplamente sentido em todas as suas infinitas dimensões. Amor de amigo, amor de mãe, amor incondicional por todos os seres, pelas plantas, pelas árvores, pelos pássaros, pelos pets e pelos bichos das matas, dos mares, dos ares. Não sei quando isso começou, mas parece difícil de acabar. O sentimento de amor toma as mais diversas formas, diferente da água que se acomoda nos mais diversos recipientes. Você passa a água de um copo para um vaso, para uma xícara, para uma panela, e ela continua sendo água. No caso do amor, o que percebo é que ele é totalmente diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que nem sabe que ama, mas quem está com ela se sente plenamente amado. E tem gente que apregou o amor, mas quem convive com ela sente medo, sensação de insegurança e a horrorosa sensação de que um dia esse amor vai acabar. O amor, desse jeito, diferente da água que não se altera às mudanças do objeto que a contém, vai tomando espaço ou limitando suas doses, dependendo do objeto de amor que tem em mira. Assim, da vida para o amor obsessivo, ao amor ciumento, ao amor que mata ou morre, dependendo das circunstâncias ou do destino de cada um. E com o andar da carruagem do tempo, parece que tudo é muito normal. Tão normal que passa a existir em termos de gênero musical. A arte imita a vida? Não acredito que ela imite. E sim, dá sinais do tipo de vida que está sendo vivida. Ao escutarmos uma música do tempo do romantismo, basta fecharmos nossos olhos e nos transportamos para um outro tempo. Tempo dos amores impossíveis, dos amores platônicos, dos amores clandestinos que se escondiam debaixo dos enormes tecidos, das vestimentas ou das cortinas de veludo da época. Amores de suspiros e de cochichos, guardados às 7 chaves, enquanto na realidade o que imperavam eram os práticos casamentos por conveniência. O amor não mudou de cara ou de endereço. A conveniência, sim. Continua em plenos anos do século XXI, transvestida em grandes amores. Por exemplo, a dos casamentos com direito a festas grandiosas, filmadas com cenas ensaiadas, cada um o seu traje de gala com todas as emoções à flor da pele, mas que terminam antes que sejam pagas as prestações dos carnês da festa. Isso porque essas emoções são tidas como normais. Emoção de ter encontrado a tampa da panela, emoção de ter conseguido casar com uma pessoa exuberante, emoção de ter conseguido um bom partido, emoção de causar inveja em muita gente, emoção de nunca mais se sentir sozinho. E a lista é infinita. Agora, o meu pensamento vai para um assunto menos romântico. Estou falando do nosso tempo atual e de tudo que existe hoje para tornar a vida melhor.
O antigo fogão a lenha hoje brilha no inox dos fogões elétricos, nos micro-ondas. Antes, a carne da caça era repartida entre os membros da tribo e consumida até acabar, quando então os caçadores partiam para novas aventuras. Os banhos de rio foram substituídos por duchas com direito à hidromassagem. Os cavalos existem hoje em termos de potência nos motores dos mais modernos e luxuosos automóveis. As cartas perfumadas deram sequência aos WhatsApps. Os encontros e as reuniões agora são realizadas por vídeos, cada um no seu pedaço. Os aparelhos são criados através de uma tecnologia sofisticada. Ao mesmo tempo que facilitam a nossa vida, fazem dela um emaranhado de novas e prementes necessidades que aparentemente serão insaciáveis. Atrás de cada invenção, podem acreditar, existe um gênio da lâmpada, a postos, a fim de que ela dure exatamente o tempo necessário para quebrar e ter que ser urgentemente substituída pelo mais novo modelo do mercado. Isso tem um nome: obsolescência programada. Afinal, o que seriam das grandes empresas se nosso celular durasse tanto quanto a máquina de costura da vovó? O motivo desse meu texto é que estou percebendo que essa tal de obsolescência programada está se instalando para além dos interesses de mercado. Estamos vivendo a era da informação. A bomba que mata no leste europeu repercute no Brasil em termos de desajustes emocionais, políticos e financeiros, em tempo real. E daí eu fico com uma saudade danada da geração baby boomer e dos tempos do faça amor e não guerra. Na época dos baby boomers, um sentimento tomou conta do mundo. Tinha acabado a Segunda Grande Guerra Mundial. Enquanto os homens tinham ido para a frente dos combates, as mulheres, antes respeitáveis senhoras do lar, tiveram que arregaçar as mangas e ocupar os postos de trabalho antes masculinos, nas empresas, na indústria e no comércio. Os sofrimentos causados pela guerra trouxeram uma sensação de que muita coisa deveria ser estruturada, que deveriam ser cultivados valores como respeito à família, dedicação verdadeira aos cargos dos empregos, visando permanência e estabilidade financeira. Os filhos deveriam ser educados de forma rígida para que se transformassem em pessoas bem-sucedidas. O nome Baby Boomer vem de explosão de bebês, pois foi uma época de intensa natalidade de crianças, elevando o índice demográfico de muitos países. Esses bebês que compreendem os nascidos entre 1946 e 1964 foram educados de uma forma conservadora e incentivados aos estudos. Nessa época, as escolas eram consideradas como a única oportunidade de crescimento, que, portanto, deveria ser um direito de todos. Era comum que as pessoas permanecessem no mesmo emprego por mais de 30 anos, colaborando para o desenvolvimento dessas empresas, vestindo realmente a camisa dessas organizações, das quais sentiam orgulho em fazer parte. Entretanto, como bem explica Demerval Saviani em sua teoria da curvatura da vara, tudo que fica por muito tempo aprisionado de um lado, por exemplo, como uma vara de bambu, quando ela se solta, ela faz o movimento que vai imediatamente para o lado oposto. E somente depois de algum tempo é que ela vai conseguir se posicionar no centro do espaço. Quem foi um bebê baby boomer e nasceu a partir de 1946, em sua juventude por volta dos anos 60, foi testemunha de uma das maiores mudanças que o mundo viveu. Essas mudanças foram ditadas pelo desenvolvimento econômico de alguns países e que influenciaram a maioria das nações em termos de costume, moda, arte, música, política. Foram chamados Anos Dourados, da invenção dos eletrodomésticos, dos automóveis de luxo e da revolução sexual trazida pela descoberta da pílula. Era do sexo, drogas e rock and roll.
A escola firme e forte era a que reprovava. O sujeito tinha que ser muito bom para ser aceito e conseguir se formar nesse regime, o qual garantiria para poucos o acesso às universidades e, consequentemente, a conseguir se sentir alguém na vida. Tudo passa, isso deveria também ter passado. As forças de mudanças impulsionam para o sentido natural da necessidade de sobrevivência. Com o passar dos anos, surge a geração X, dos nascidos entre 1965 a 1981, quando a escola ainda é a única chance de você ser alguém na vida. Chegamos na geração Y, das pessoas que nasceram entre 1982 a 1993. O mundo está mudando, a escola não. Continua reproduzindo fórmulas tradicionais, desconsiderando pesquisas nas áreas do desenvolvimento humano que mostram que cada indivíduo é diferente, sente, se expressa e aprende de forma diferente. Tudo isso não ultrapassa os muros escolares e a instituição escola passa a ser considerada para muitos dessa geração como um mal necessário. Os anos de 1994 a 2010 nos apresentam a geração Z, onde a escola já perdeu quase todo o significado. Essa geração é ligada à mídia social sem fronteiras e plugada na era da informação. Ir à escola torna-se uma obrigação única e exclusiva pela busca de certificação, diplomas, sem os quais ainda não conseguimos avançar em direção às universidades, aos cargos mais elevados nas empresas, aos cursos de aperfeiçoamento, aos intercâmbios. A atual geração alfa, que nasceu a partir de 2010, em plena era digital, consegue acessar informação, dominar teclados, navegar pelos mais avançados sistemas com muito mais facilidade do que a maioria de seus professores, que permanece à frente dos tradicionais bancos escolares. Estaremos diante da obsolescência programada da própria escola? Desde quando ela já está obsoleta em termos de garantir direito de ascensão social? Desde quando ela estaria perpetuando situações injustas, teimando em selecionar só os bons para a escola? Essas são questões delicadas e sorrateiras. Na melhor das boas intenções, a grande maioria das escolas e dos professores repetem décadas após décadas as mesmas práticas pedagógicas que, no final das contas, expulsam pelas mais diversas desculpas aqueles que a procuraram para ser alguém na vida. Estamos no meio de um conflito. Se é boato que a escola faz de você alguém na vida, a mais pura verdade é que sem ela a sua vida fica bem mais complicada. E os casamentos? O que tem a ver com toda essa prosa? Eles também estão programados para a tal obsolescência? Sinto correr um frio na espinha pela resposta que não quer calar. Antes vivíamos em casas grandes. Avós, pais, tios, crianças, adolescentes e bebês conviviam no mesmo espaço. Sempre tinha alguém disponível para cozinhar, garantir o sustento da casa, cuidar das crianças e podíamos contar com os primos ou aquela tia querida para trocarmos confidências. O tempo passou. As famílias por um tempo passaram a ser mamãe, papai e filhinhos, cada um no seu apartamento. Sem o quintal ou a rua para brincar, sem o bolinho de chuva da avó, sem a tia para trocar confidências. O tempo continua passando. Agora as famílias são os meus filhos, os filhos do papai e talvez os nossos filhos. Mas mudanças. As coisas não dão certo e volta todo mundo para a casa da avó. Quando as coisas começam a se organizar, muda tudo de novo. Nova mamãe, novo papai. Em algumas situações, duas mamães, dois papais, filhos naturais e os planejados cientificamente em laboratórios ou os adotados.
Sem dúvida, isso poderia estar apontando para uma nova raça planetária, a de verdadeiros seres humanos que seriam felizes, independentemente de laços de sangue ou de heranças genéticas ou financeiras. Talvez por esperar demais de si mesmos, ou pior, dos outros, as pessoas estão adoecendo. Os consultórios dos psicólogos, psicanalistas e demais atendimentos terapêuticos estão lotados. Em meio a toda essa crise existencial, nem o planeta aguenta e traz a Covid que isola populações inteiras, cada um no seu quadrado. Ainda não nos livramos desse pesadelo e os povos continuam se matando de forma mais cruel e sistemática do que qualquer vírus consegue fazer. Cidades inteiras arrasadas. Será que não ficou nada da geração faça amor e não faça guerra? Onde estaria o amor que não deve rimar com dor? O celular passa a ser nosso mestre, nosso confidente, nosso médico, nosso professor, nossa abertura para o mundo, ao mesmo tempo que significa estarmos fechados para balanços internos. Estamos conectados a tudo e a todos ao mesmo tempo que desconectados de nós mesmos e, consequentemente, sem acesso a alguém que possa ser um ombro amigo. Só que nossa natureza humana se ressente e dá sinais de desgaste. Seria a obsolescência programada da raça humana? Melhor nem pensar nisso. Se o título desse texto é Dá para sofrer menos? Talvez o único caminho que nos resta é nos desligarmos de nosso celular e ligarmos todos os fios que saem da ponta dos nossos pés, vão até a ponta dos fios do nosso cabelo e invisivelmente continuam lançando fios que nos unem ao nosso jardim, ao nosso quintal, ao nosso vizinho, ao cachorro que continua a latir sorrindo, a lua que, indiferente às nossas lágrimas, se prepara para um lindo espetáculo de um eclipse que acontecerá, quer estejamos vivos ou mortos. Deveríamos nos acalmar ao ouvir aquilo que um dia eu escutei de um amigo querido. A mesma energia que nos sustenta é a que sustenta o sol e a lua no céu, e que é capaz de fazer com que eles não caiam na nossa cabeça. Fora disso, tudo é bobagem, mas bobagens que encurtam a vida. Embora a tecnologia esteja tão avançada, embora existam as fábricas de cortadores de grama, as fábricas de secadores de cabelos, as fábricas de facas de pão, as fábricas de celulares, todas elas na maior das intenções fazendo bons produtos programados para durarem por tempo limitado, ainda ficamos esperando que os demais seres humanos que formam nosso universo particular estejam preparados para não falhar nunca, principalmente não falhar perante aquilo que esperamos deles. Não interessa se o nosso companheiro seja uma faca de pão. Esperamos que, com a sua chegada em nossa vida, ele seja capaz de cortar grama, ler poesia, secar nosso cabelo e não nos fazer chorar nunca. Portanto, para dar a resposta ao título desse texto, acredito que dá para sofrer menos, sim. De que forma? Jogando no lixo as expectativas que acumulamos durante anos e anos, as falas dos que nos trouxeram para o mundo já como uma tabuleta. Quando crescer, será engenheiro. As escolas retrógradas que ensinam para que façamos tudo o que seu mestre mandar. A mídia que enaltece belezas fabricadas em laboratório. Se quisermos ser plenos, saudáveis, espalharmos felicidades, temos que ter a urgência e a coragem de nos isolarmos por 5 minutos, nos desligarmos do celular, da TV, dos amigos verdadeiros e virtuais e olharmos para nós mesmos. No momento que você perceber que é o único neste mundo imenso, que perceber que só você tem seu cheiro, suas vontades, suas qualidades e defeitos, perceberá a grandiosidade dessa diferença.
Só você é você. Isso é mágico, é curador. Isso tem uma finalidade em si própria. Faça um favor a você. Utilize seu espelho interno. Perceba a grandiosidade de você ser exclusivo. Descubra as razões que fizeram com que isso pudesse acontecer. Caso contrário, igual a tudo que já dissemos, você, ao perder-se de si mesmo, estará entrando em rota de obsolescência. É muito triste nos tornarmos obsoletos com tanta vida para viver. São 22 horas e 22 minutos do dia 15 de maio de 2022 e eu vou assistir a esse eclipse lunar imperdível e único. Que esse movimento que estabelece uma relação única entre o Sol, a Terra e a Lua seja mágico e o bastante para nos iluminar. Com carinho, Neide Zamboni.